Senhor, te louvamos por tua palavra, louvamos porque o Senhor Jesus Cristo tem passado pelos bancos desta igreja e de outras igrejas, convidando pessoas para abraçar a fé na obra redentora da cruz do Calvário. Queremos rogar que o Espírito tenha liberdade para trabalhar em nossos corações nessa noite. O Senhor possa, Deus, nos ensinar, nos exortar, nos desafiar a viver uma vida digna da vocação que fomos chamados. E porventura alguém ainda não tem essa identificação em Cristo. E hoje possa ser o seu dia de novo nessa noite. Que o Senhor possa estar nos dando um culto onde a tua voz possa ser ouvida por meio do instrumento da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos em Mateus 23, 22, eu queria destacar o versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A mensagem de hoje, então, é o tema: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E já foi um bom tempo que eu tenho pensado, meditado a respeito desse tema. E talvez você mesmo já deve ter ouvido, até mesmo falado muitas vezes a frase. E muitas vezes irmãos em oração começam orando assim: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, desde Gênesis, lá no capítulo 12, onde Deus apareceu pela primeira vez a Abraão, passando pelo Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, como acabamos de ler aqui, declarou essas palavras. O apóstolo Pedro, também em Atos, no capítulo 3, versículo 13, ele lembrou dessa verdade quando declarou: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traís e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E mesmo Estevão, quando foi ali apedrejado, antes disso, na sua defesa, quando Estevão estava fazendo a defesa da sua fé, no capítulo 7, mesmo livro de Atos, no versículo 32, ele dizendo para aqueles acusadores: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar. Mas essa expressão, ela tem um significado, não apenas no passado, não é apenas um significado histórico, mas ela também tem um significado para nós crentes do século XXI. E nós podemos entender o peso desse significado não apenas para o povo de Israel, para o povo judeu. Jeová é o Deus que prometeu uma nação para Abraão, a partir de Abraão, lá no capítulo 12. Vamos ver lá, Gênesis 12. Nós vamos conhecer bem esses textos, nós vamos fazer muitos textos bastante conhecidos. Mas quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e diz assim para ele, Gênesis 12, versículo 1 a 3: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qualquer judeu minimamente informado sobre quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai poder explicar qual o sentido dessa frase. Mas para nós, especialmente não judeus, ou gentil, nós também podemos chamar Deus de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que se revelou a Abraão é o mesmo Deus que se revelou a nós.
por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos talvez possam perguntar se o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aliás, muitos respondem que não é o mesmo Deus dos que creem em seu nome. Faz uma distinção. Não, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel é um Deus. O Deus do Antigo Testamento é um Deus. O Deus do Novo Testamento é um Deus completamente diferente. Mas nós vamos ver primeiro, o significado dessa expressão e vamos perceber que sim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é também o nosso Deus. O significado da declaração de que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos faz não apenas conhecer a história, mas o plano de Deus que foi estabelecido por meio dessa declaração. Nós vamos ver o significado para nós em nossos dias. Primeiro, o Deus de Abraão. Abraão, que antes era chamado Abrão. O seu nome foi mudado lá em Gênesis capítulo 17, em versículo 5, e tem um porquê disso, Deus diz a ele: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Esses dois nomes vêm da mesma raiz, Abra, que a origem significa pai. Foi uma promessa divina feita por Deus. Uma promessa que Abraão seria pai, mesmo sendo Sara estéril. E essa promessa a Abraão foi cumprida 25 anos depois, quando após Deus dizer que ele seria pai de uma grande nação, então Sara, sendo estéril, 25 anos depois, ela veio a dar à luz. E aqui uma lição para nós: as promessas de Deus podem tardar, mas não falham, elas se cumprem. Sara tentou ajudar Deus à promessa, dando a sua escrava Agar para que pudesse ter um filho. Mas esse filho não era o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa. A promessa de Deus, ela não falha, ela se cumpre. Pela experiência do Deus de Abraão, nós precisamos aprender que tudo vem de Deus. O Deus que prometeu um filho a Abraão e deu o filho que ele prometeu a Abraão é o Deus que nos prometeu, por exemplo, vida eterna por meio de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender que, assim como o filho da promessa veio de Deus, a salvação também veio de Deus. A salvação não é algo inventado pelo ser humano. O homem não criou uma salvação. Deus nos deu a salvação. Deus, ele é a origem de todas as coisas. E nós devemos perceber através da graça que nós não podemos iniciar nada. Deus, ele é o idealizador, o executor de todos os planos da vida de uma pessoa, inclusive da salvação. Nada é por acaso. Como nós vimos de manhã, Deus não é pego de surpresa, Deus determina todas as coisas. Nós sim somos pegos de surpresa, mas Deus não. Nada acontece por acaso. Nós temos a tendência de reclamar de tudo. Mas se nós lembrarmos que tudo vem de Deus, coisas boas e ruins, elas acontecem, como Romanos 8:28 nos diz isso, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E coisas aqui são não apenas coisas boas, mas também coisas ruins, elas vêm para o nosso bem. E lembrar, como Jó 42:2 diz, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se nós lembrarmos disso, nós, ao invés de murmurar, nós vamos agradecer a Deus e pedir graça para suportar um momento ou uma fase ruim na nossa vida. Temos ciência que o Deus de Abraão, que planejou uma nação por meio de Abraão, é o Deus que também nos trouxe a salvação e é o Deus que está por trás de tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Todos conhecem Abraão, Era um cidadão de Ur dos Caldeus. Quando o seu irmão Arão morreu, o pai de Abraão, Terá,
resolveu sair de Ur e iniciar uma nova cidade na região de Canaã, na cidade de Arã. E foi Deus que se apresentou a ele ali, declarando a ele, mostrando o maravilhoso programa a partir da família dele, de Abraão, como nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, de ti será feita uma grande nação. Talvez uma pessoa que nunca tenha lido a Bíblia, que não conhece os acontecimentos que vieram a seguir, quando lê isso e fala, mas Sara é estéril, como é que ele vai fazer uma nação? Dele, né? Ele pode formar uma nação juntando pessoas, criando um povoado, uma cidade e se formando uma nação. Mas a partir dele, saindo dele, da esposa dele, Deus falou, de ti sairá uma nação. Deus prometeu uma grande nação mesmo naquele momento quando Abraão não tinha nenhum filho. E ele disse que dessa nação sairia aquele que abençoaria todas as demais nações. E novamente, conhecendo a história, conhecendo a palavra de Deus, sabemos que está falando do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus de Abraão, o Deus que tirou aquele homem da sua cidade, da sua família, levou ele para um lugar desconhecido, com uma esposa que não podia gerar filho, e falou para ele, olha, de ti eu farei uma grande nação. E dele veio Isaac. Em Gálatas 4:23 diz que Isaac é o filho da promessa. Aquela promessa feita 25 anos depois se cumpriu. E assim, toda a vida de Isaac foi em decorrência da promessa feita a seu pai. As promessas feitas por Deus a Abraão, elas foram renovadas também a seu filho Isaac. Isaac agora não apenas sabia daquilo que Deus havia falado com seu pai, mas o próprio Deus renovou essa promessa aqui em Gênesis capítulo 26, versículos 2 e 5. Gênesis 26, 2 e 5. Quando Deus aparece então para Isaac e fala assim com ele, apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, abençoarei, porque a ti e a tua descendência terei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, Deus renovou com Isaac, reafirmando, você é a continuidade desta grande nação. Deus teve a intenção de falar com Isaac a fim de que ele pudesse entender que a promessa feita ao pai Abraão ainda estava de pé. Embora a promessa de uma grande nação ainda se resumia a Isaac e Rebeca. E mesmo assim Rebeca tinha o mesmo problema que a sogra. Ela era estéril. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 19, diz assim, são essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, a mesma coisa aconteceu com Rebeca. Ela também não podia gerar filho. E aqui também nós aprendemos que à medida que os nossos filhos aprendem de Deus e reconhecem como seu Senhor e Salvador pessoal, as promessas também serão dele. Assim como que Deus, ele fez promessas a Abraão, renovou as promessas a Isaac.
os nossos filhos, quando conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eles também têm as promessas estendidas a eles, não por serem nossos filhos, mas por confiarem no Senhor Jesus Cristo. Eles têm as mesmas promessas, promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa de perdão do pecado, quando os nossos filhos também abraçam a fé no Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, não porque eles herdaram a religião dos pais, mas porque eles mesmos aprenderam de Deus e da importância de se entregarem a Ele. E eu louvo a Deus quando eu olho os nossos filhos seguindo os caminhos do Senhor. Nós temos que orar por essa futura geração, por essa nova geração, pelos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Porque antes de mais nada, eles precisam conhecer a Cristo como seu Salvador. E esses nossos filhos, andando nos caminhos do Senhor, eles têm que ter a mesma preocupação de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Eles confiarem no Senhor. Não, meu avô era pastor, se não aceitar o Senhor Jesus Cristo. Pouco importa se o avô era pastor, bispo, apóstolo, o que for. Então, louvo a Deus porque os nossos filhos são firmes no caminho do Senhor. Dos irmãos que estão aqui, pelo menos, da minha geração, todos são firmes no caminho do Senhor. E é muito raro isso. É muito comum nós vermos famílias, estou falando da minha geração, tá? Se pegar a geração, por exemplo, da minha mãe, temos irmãos que não confessam o Senhor Jesus. Nós oramos por ele até hoje, por sua salvação. Os irmãos também têm tem irmãos que também não confessam Jesus como Salvador. Mas a geração, nós que casamos nos anos 80, temos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós devemos saber o seguinte: primeiro, nossos filhos só são salvos pela graça e misericórdia de Deus, não porque nós fizemos um bom trabalho. Talvez que se meus filhos fossem ver o meu exemplo, eles se afastariam de Deus rapidamente. Mas eles viram a misericórdia e a graça de Deus agindo, mesmo na minha fraqueza. Quando falo minha, estou falando conjunto, somos nossa carne, na nossa fraqueza. E assim como Deus estendeu a Isaac as promessas que ele tinha feito a Abraão, Deus estende aos nossos filhos, se eles tão somente confessarem Cristo como o seu Salvador. Se eles estiverem andando no caminho do Senhor, confessarem o Senhor Jesus como o seu Salvador, eles também terão as mesmas promessas que foram feitas para nós. E Isaac, ele teve seu encontro com Deus, assim como cada um de nós. Como Abraão teve um encontro com Deus, Isaac precisou ter um encontro com Deus, como eu tive um encontro com Deus, Elizabeth teve o seu encontro com Deus, o Pedro teve que ter o seu encontro com Deus, os nossos netos terão que ter um encontro com Deus. Cada um precisa ter um encontro pessoal com Deus. Sempre costumo falar, tem aquela expressão que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E eu costumo brincar e falar, filho de crente é cretino. Por quê? O cretino é aquele cara que se coloca como, e é um tranqueirão. Ele precisa ter a mesma experiência, ele precisa ter um encontro com Deus, para poder gozar das bênçãos que Deus estendeu a todos os filhos, seus filhos, aqueles que confessam Cristo como seu Salvador. Então, nós temos que continuar orando para que as futuras gerações continuem abraçando a fé no Senhor Jesus Cristo. Precisam ter um encontro pessoal com Deus. Mas a promessa que Deus fez a Abraão, que se estendeu por Isaac, de uma grande nação, ainda não havia se concretizado. Já havia passado mais de 75 anos desde que Deus havia falado com Abraão, e a grande nação ainda era composta de um casal. Até aqui Rebeca, então, quando Rebeca dá a luz aos gêmeos, a Esaú e Jacó. E Deus então se apresenta agora como Deus de Jacó.
Nós conhecemos bem a história de Esaú e Jacó. Tradicionalmente falando, Esaú devia ser o herdeiro de tudo, inclusive da promessa feita ao avô Abraão, ao pai Isaac. Ele era o filho mais velho, porém o próprio Deus esclareceu que o mais velho serviria o mais novo. Aqui mesmo em Gênesis 25, no versículo 23, respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, eles se dividirão. Um povo sairá mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Deus aqui inverte a ordem das coisas. Aonde, para nós aqui no Brasil, os herdeiros têm os mesmos direitos, né? O filho mais velho tem os mesmos direitos que o filho mais novo. Então, quando os nossos pais morrem, a herança deixada é dividida entre os filhos. Na cultura israelita, na cultura do povo judeu, pelo menos naquela época, o filho mais velho detinha o direito da herança. Ele seria o herdeiro. Mas Deus disse: não, o mais novo será o herdeiro. O mais velho servirá o mais novo. Talvez você fique perguntando: por que Deus fez isso? Paulo esclarece ali em Romanos capítulo 9, versículo 11 e versículo 13, versículo 11 a versículo 13 de Romanos 9, Paulo ele diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, Deus não escolheu o mais moço para ser herdeiro depois que eles tivessem nascido, e vendo que o mais moço era apto, né? Ou era apto para receber a herança, e Deus resolveu mudar. Não. Deus esclarece aqui: antes que eles nascessem, para que isso não fosse, para que não prevalecesse por obras, mas por aquele que chama. Então já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amém Jacó, porém me aborreci de Esaú. O profeta Malaquias também registra Deus falando que foi em determinação dele. Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Profeta Malaquias. Se você tem dificuldade dos profetas, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então abre Mateus, volta umas páginas e você chega em Malaquias. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ele fez isso. Deus determinou, como vimos hoje na escola dominical, João falando a respeito daquilo que Deus determina, ele executa, não tem jeito, vai acontecer, ele determinou. Os planos soberanos de Deus não acontecem por acidente de percurso. Cada detalhe é determinado. Tudo que Deus estabeleceu se cumpre. Até mesmo a venda da primogenitura e a trapaça de Jacó, se passando por Esaú, estava no plano de Deus. Novamente, quando Jacó engana seu pai para roubar a bênção de Esaú, estava no plano de Deus. Podemos até perguntar: não seria mais fácil se Deus fizesse nascer Jacó primeiro? Se Jacó nascesse primeiro, não teria problema, não tinha que Jacó enganar o seu pai, não tinha que comprar a primogenitura do seu irmão. Por que toda essa ginástica divina para fazer com que Jacó se tornasse o herdeiro? Talvez a melhor resposta seja: não sei. Não sei. Por que Deus fez isso? Lemos aqui que ele fez. Assim ele determinou. Paulo fala aqui, acabamos de ler, né? Mas porque ele escolheu, porque ele chamou. Ele estabeleceu. Deus assim resolveu. Seu plano não apenas contempla a prosperidade de Jacó, mas também a decadência de Esaú. Voltando lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 39 e 40,
Gênesis 27, 39, 40. Nós vemos assim, versículo 38. Então disse Saul ao seu pai: acaso tem uma única bênção aí, meu pai? Procura no bolso, no armário, no guarda-roupa. Deve ter alguma bênção para mim. Abençoa-me com ela. E levantando Saul a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cair do alto. Viverás da tua espada, e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Então, esse foi o resultado dado para Esaú. Nós vemos aqui, em Malaquias, nós acabamos de ler o versículo, capítulo 1, versículo 2 e 3, mas eu o versículo 4 e 5. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tomaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direi: grande é o Senhor, e também fora dos limites de Israel. Edom é um nome também dado a Esaú. Edom significa vermelho, em lembrança de haver vendido a primogenitura por um prato de lentilha, né? Lá novamente, Gênesis 25, versículo 30 e também versículo 36. Gênesis 25, 30, depois capítulo 36, tá? Primeiro Gênesis 25, 30. Ele disse: peço que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Esaú, Edom. Aí no capítulo 16, versículo 1, versículo 8 e versículo 19. Novamente, só para os irmãos terem essa informação. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. É o mesmo. Versículo 8. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. E versículo 19. São esses os filhos de Esaú e esses seus príncipes. Ele é Edom. Então, assim, Deus também se revelou a Jacó. A incrível passagem de Gênesis capítulo 28, versículo 13 e 15. Vamos ler lá. Quando Deus se revela a Jacó. Gênesis 28, versículo 13 a 15. Perto estava o Senhor e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quando essa passagem que fala da visão da escada, né? E quando Deus renova a promessa feita a Abraão, estende a Isaque e agora a Jacó. Deus se revela a Jacó, renovando a promessa feita a seu avô e ao seu pai. Mas a promessa não se cumpriu naquela noite, ou naquele dia. Até mesmo a descendência de Jacó se tornou, até a descendência de Jacó, até a descendência de Jacó se tornar como o pó da terra, muita coisa aconteceu. Jacó, o enganador, foi enganado por seu sogro, conhecemos a história, trabalhou 7 anos por Raquel, mas recebeu Lia por esposa. Porque o seu sogro lhe disse: olha, não é costume aqui dar a filha mais nova não, é a mais velha que tem que casar primeiro. E aí então ele recebe a Raquel por esposa. Uma semana depois as núpcias com Lia, mas trabalha
7 anos, né? Alguns pensam que ele trabalhou 7 anos para depois ter Raquel. Não. Ele recebeu Raquel, mas continuou trabalhando por 7 anos para o seu sogro. Jacó ele era um cara enrolado, né? Ele não bastasse ter as 2 mulheres, as servas das suas esposas, porque nós vemos aqui os textos, né, tudo em Gênesis. Nós não vamos ler todo o texto, mas se você pegar lá a partir do capítulo 35, né, você vai ler toda essa história antes disso. Gênesis. Desculpa, não é 35 não. Gênesis 29, né, 30. E a partir do capítulo 30, você vai ter toda essa história que eu vou resumir aqui. Então, o que Jacó fez? Jacó casou com Lia, trabalhou para casar com Raquel, mas recebeu Lia. Depois recebeu Raquel e precisou trabalhar mais 7 anos por ela. Como costume, ele recebeu servas, né? Raquel e Lia receberam servas para si, né? Receberam como servas de Zilpa e Bilhá. E aí começou toda a história entre Jacó, Raquel, Lia, as servas e os filhos. Lia era uma mulher fértil. Ela era desculpa a expressão, mas é uma expressão válida, tá? Ela era uma parideira de primeira. Tá? No interior, as pessoas antigamente, não, aquela moça é parideira, já deu 8 filhos. Lia era uma mulher que dava muito filho, gerava muito filho. Ela deu de cara 4 filhos a Jacó: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E Raquel não gerava filho. Então Raquel, para não ficar para trás, ofereceu a serva Bila, ou Bilá. E essa concebeu outros filhos, Dan e Naftali. Mas Lia não quis ficar para trás. E então entregou a Jacó a serva Zilpa. E essa lhe deu filhos, Gad e Asa. Lia viria a dar outros filhos a Jacó. E esse de nome Zacar e Zebulon. E de Quebra uma filha, né? Diná. E Raquel ainda não tinha filho. Mas Deus deu a Raquel a alegria de ser também mãe. Ela concebeu e deu à luz a José, o José do Egito, que nós conhecemos bem a história. E ainda concebeu mais um filho, o filho da velhice de Jacó, Benjamim. Mas isso custou a vida de Raquel. Aí sim, Gênesis capítulo 35, versículos 18 e 19, quando Benjamim nasce, né? Ela queria dar o nome de Benoni, que significa filho da minha aflição, mas foi dado o nome de Benjamim, filho predileto. Vê lá o versículo 18 e 19 de Gênesis 35. Ao sair, versículo 17: em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, que grande confusão criou Jacó. 2 esposas, 2 servas que geraram filhos para ele. Como é que Deus daria continuidade à promessa feita a Abraão? A grande nação estava sendo formada de irmãos do mesmo pai, mas de mães diferentes. A promessa de que todas as nações seriam abençoadas vem de quem? Vamos ver Mateus, os filhos aqui, né? Desses filhos que foram gerados aqui, Mateus capítulo 1, versículo 2. Mateus 1,
versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou Tamar. Então a gente vem de quem? De Judá. E Lucas 3,34 confirma isso aí. Então foi da linhagem de Judá que nasceu Jesus. Quando Deus fala a Abraão, repete a Isaac e Jacó, de ti serão benditas todas as nações, está falando de Jesus Cristo. Por isso que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó também é o nosso Deus. O Deus que prometeu para Abraão uma grande nação, que é Israel, também prometeu que seríamos abençoados, todos os povos, gentios inclusive, através de Jesus Cristo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus daqueles que confiam e creem em Jesus Cristo. É o nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Como eu disse, para Israel, a promessa de uma grande nação se cumpriu. E Israel é uma grande nação, é uma próspera nação. Não é grande em número de pessoas, né? São acho que 9 milhões só lá, né? Em Israel, sem contar o povo judeu espalhado pelo mundo todo. Mas é uma nação, é uma potência em todos os sentidos. Grandes cientistas, grandes pensadores, grandes matemáticos, literários, químicos. Não há uma área de ciência em que um judeu não é reconhecido como um dos grandes nomes. Basta ver lá os prêmios Nobel que passaram e você vai ver lá que tem um judeu no meio. Mas a promessa de Abraão, a promessa de Abraão, todas as nações seriam abençoadas, ela se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Abraão não está morto, Isaac não está morto, Jacó não está morto. Eles estão vivos na presença de Deus, como todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como Salvador, quando morre já goza da eternidade na presença de Deus. Jesus, ele reporta ao que Deus disse a Moisés, lá em Êxodo 3,6, novamente voltando aqui ao Antigo Testamento, agora entrando em Êxodo, já entrando no personagem de Moisés, Êxodo 3,6. Disse mais: eu sou Deus e teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, de tempo em tempo somos lembrados que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que prometeu, cumpriu. E Ele continua cumprindo. As suas promessas podem tardar, não falhem. Nós aguardamos o dia bendito da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Porque lá em Abraão, Deus deu início ao plano que começa antes mesmo da fundação do mundo. Israel, como Deus falou com Moisés, já era uma grande nação, só que era uma nação escrava do Egito. E Deus operou ao longo da história para que a promessa original se cumprisse. A nação, ela já estava consolidada, embora era escrava, já era consolidada, já existia. E Deus trabalhou para que essa nação não desaparecesse, como muitas nações, quando se torna escravo de uma outra nação, ela desaparece. Quando os gregos, principalmente, invadiam uma nação, eles levavam aquelas pessoas como escravos, eles levavam a cultura grega para aquela nação, e aquela nação aprendia os costumes gregos, e logo aquela nação já deixa de existir. Mas Israel continuou. Israel, ela não desaparece ao longo da história, como muitas nações desapareceram do mapa geográfico. Basta você ver hoje. Pega o mapa dos anos 70 e vai ver lá nações que hoje não existem mais. Ou nações que foram divididas. Israel precisava existir para que Jesus nascesse em Belém, cumprindo mais uma promessa lá de Miqueias 5:12, e tu, Belém Efrata, quando Jesus nasceu. Então, o Deus que prometeu a Abraão uma grande nação, e que dessa nação todas as nações seriam benditas, seriam abençoadas, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó também é o Deus dos crentes. Esse mesmo Deus que prometeu uma grande nação a Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que nos prometeu vida eterna em Jesus Cristo,
João 3,16 nos promete que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25 e 26. 1 João capítulo 2, versículo 25 e 26. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, a promessa da vida eterna foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, ainda de 1 João, versículo 13, nós lemos: essas coisas vos escrevi a fim de saber que tens a vida eterna, a vós outros que crê no nome do Filho de Deus. E outros textos de João, nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo repetindo várias vezes a mesma promessa de que nós temos a vida eterna. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus dos vivos. Ele é o Deus de Abraão vivo, de Isaac vivo, de Jacó vivo, de todos que morreram para esse mundo, mas estão vivos na glória. Os nossos queridos parentes, amigos, irmãos em Cristo, que confiaram em Jesus Cristo, gozam da vida eterna. Você pode gozar da vida eterna já aqui e agora. Aqueles que confessaram o Cristo como Salvador já têm essa certeza, já têm essa esperança, estão descansados e vivem para a glória dele. Mas aquele que ainda não tem, pode nesse momento receber a Cristo como seu Salvador, sabendo que é o Deus que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e cumpre em Jesus Cristo a promessa de nos trazer a vida eterna. E o que nos acontecerá amanhã ou depois de amanhã não nos interessa. O que interessa é que Deus prometeu que todo aquele que crê não perecerá, mas tenha a vida eterna. Nós pretendemos viver aí, talvez mais uns 30, 40 anos, talvez. Nossa, digo a galera dos 50, né? A galera aí dos 25, 30, é mais. Nós temos nosso desejo. Eu quero ver, né, o meu neto casar, me dar um bisneto. Não é privilégio de todos. Minha mãe teve o privilégio de ver bisneto. Talvez deve ter um bisneto casando, né? Não. Mas talvez não aconteça isso. Mas o que acontecerá? Qual foi a promessa de Deus para todo aquele que nele crê? A vida eterna. A promessa de uma grande nação dada a Abraão, que de Abraão seriam benditas todas as nações, se cumpriu em Jesus Cristo. E todo aquele que crê em Jesus Cristo é bendito, é salvo e deve viver para a glória dele. Podemos gozar nessa vida. Essa é a gloriosa promessa. E Deus, como eu disse no começo, não frustrará as nossas expectativas quanto às suas promessas, porque Ele não cumpre o que prometeu. O que é preciso fazer? Crer e viver para a glória dele. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Nós fizemos um passeio pelo Antigo Testamento, onde buscamos mostrar que o plano de Deus se estabeleceu desde o Éden. Bem antes de Abraão existir, Deus já havia planejado. Passou pelos patriarcas, pelos profetas, chegou até nós, para que nós pudéssemos chegar até Ele. E a grande alegria. Eu estava sentado ali quando nós estávamos cantando, né? Eu estava pensando, por que a gente tiver alegria? Qual que é o objetivo de nós nos reunirmos como igreja? De louvar a Deus. Nós não chegamos aqui para um espetáculo. Nós não chegamos aqui para assistir um show. Diferente quando você vai no teatro, você vai no cinema, com a expectativa de sair de lá tendo visto um bom filme, né? Você sai da valeu a pena o ingresso. E nós não vamos aqui, nós não vemos para isso, nós vamos aqui para adorar a Deus, louvar a Deus, cultuar a Deus. Quando alguém fala, não gostei daquele culto, aquele culto me agradou, mas não é para te agradar, é para agradar a Deus. O que nós temos que perguntar é, será que o culto que eu prestei a Deus hoje agradou a Ele? Então, quando eu estava sentado pensando nisso, Senhor, que o nosso culto possa ser agradável a Ti, que os nossos corações estejam voltados para Ti, porque o Senhor é muito digno de receber toda a adoração. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o meu Deus. É o seu Deus? Eu espero que sim. Amém? Amém.